Recording. Olá, pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Estamos aqui pontualmente às 20 horas e 20 minutos, né, para ministrar nossa aula na disciplina de Direitos Reais. E o tema da aula de hoje é nós trabalhamos nas aulas anteriores modalidades de aquisição de propriedade imobiliária, né? Algumas com modalidades exclusivas, como o registro, outras com modalidades que são comuns à imobiliária, como o uso capião. Hoje nós vamos trabalhar especificamente formas de aquisição de propriedade imobiliária, de bens móveis. E aqui a gente vai trabalhar com os artigos 1260 a 1274. A primeira modalidade de aquisição de propriedade mobiliária de um bem imóvel é algo que era objeto de perguntas já antes, né, que é, inclusive de Felipe aqui, que é a uso capião. Aqui, a gente precisa perceber que o prazo da uso capião de bens móveis é muito mais curto do que dos bens imóveis. Nesse ponto, alguém, por gentileza, abra o chat e coloque para mim o artigo 1260. Vamos lá? Vamos lá? Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Ou seja, se você tem um determinado bem imóvel em que você não tem a prova, alguma discussão se nesse ponto você é o proprietário ou não, mas se você exercita prerrogativas da propriedade, do proprietário, né, a uso capião se dá com 3 anos. Só que essa uso capião, ela pressupõe também um justo título e boa-fé, ou seja, a discussão sobre a aquisição da propriedade. Aí, o que é que a gente discute nesse tema? O 1261, porque o 1261, tal qual a usucapião extraordinária dos bens imóveis, ela prescinde de título e de boa-fé. Então, vamos lá, o 1261. Coloca aí. 1260. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independentemente de título ou boa-fé. E essa é uma questão interessante que às vezes gera algum tipo de revolta, eu diria isso. Por quê? Porque você pode usucapir uma coisa que foi furtada, roubada, apropriada indebitamente. Essa é uma questão interessante, porque a lei não proíbe. E perceba que você tem na propriedade imobiliária a possibilidade da aquisição, né, da uso por uso capião, inclusive de bens invadidos. Ou seja, em que há, nesse ponto, situações de violência, situações de aquisição de má-fé, e que pode gerar uma aquisição da propriedade. E a pergunta que não quer calar é: então, isso também não pode para os bens móveis? Sim, a priori é possível. Não há uma vedação legal nesse sentido.
Havia um projeto de lei, que já tem uns 10 anos isso, era o projeto de lei 7385, né, que tentava inserir no Código uma vedação expressa, né, para a uso capião de coisas obtidas por meio de crime, né? Mas esse projeto não prosperou. Então, hoje ainda vivemos essa lacuna axiológica, essa lacuna valorativa de admitir, sim, que é possível o uso capião de bem que foi decorrente do crime. É claro que a pessoa precisa entender a lógica da posse mansa e pacífica, né? Enquanto ainda há a busca, enquanto ainda há a procura pelo esse bem, né, nós não podemos imaginar a priori que há uma posse mansa e pacífica, né? Se ainda está se procurando este bem, se ainda está nesse momento oferecendo recompensa para localizá-lo, a gente não pode, talvez, considerar atendido integralmente esse requisito da posse mansa e pacífica, né? A ideia é que você prescinda do título, prescinda da boa-fé, mas não de uma situação contínua e incontestadamente. Então, aí é justamente esse aspecto da aparência que vai, no caso, reconhecer a aquisição da propriedade mobiliária, ainda que de má-fé. Está claro aqui, gente? Professor, no caso, essa é a extraordinária, não é isso? Não, princesa, é só para você entender. É o equivalente a extraordinário. É que a gente usa a expressão extraordinária, né, tanto para bens imóveis quanto para móveis. E é justamente a expressão extraordinária nós utilizamos para as situações que se prescinde de título de boa-fé. Então, no caso dos 5 Ok. anos, a dos 3 anos é a usucapião ordinária. Tranquilo? É porque que eu falei das duas juntas, eu que quis evitar a confusão. No verbo haver, no sentido de existir, usucapião de bens móveis, pela forma ordinária e pela forma extraordinária. A forma extraordinária é que prescinde da boa-fé e do justo título. Tá claro? Alô? Ok, professor, está claro. Beleza, estou à disposição. Né? Outra hipótese de aquisição de propriedade mobiliária é a ocupação. Nesse ponto, transcreva para mim, por gentileza, o artigo 1263. O que é a ocupação? É o ato de assenhorear de um bem imóvel, né? A expressão assenhorear está prevista na lei, mas a ideia é de se tornar senhor, realmente dominar uma coisa sem dono. Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Aqui a gente precisa relembrar os conceitos que vocês aprenderam em Teoria Geral do Direito Civil 1, né? E de coisa sem dono, as res nullius, ou da coisa abandonada, a res derelicta. Ou seja, nessas circunstâncias, se você vai no lixão e achou alguma coisa lá que não é de ninguém, você, obviamente, se torna dono imediatamente, independentemente de prazo, né? Porque a uso capião parte da premissa que você passou a exercitar a propriedade de alguma coisa que você tomou. Aqui não, é uma coisa propositalmente abandonada, por exemplo, no lixão, mas também pode ser umas res communis omnium, né? A ideia da coisa comum a todos, né? A gente precisa perceber, por exemplo, quando você vai
e pega uma manga de uma mangueira numa área pública, você se torna dono dela, né? Então, por quê? Porque a coisa não é coisa de ninguém, né? Agora, é preciso entender que essa ocupação vai se dar na coisa sem dono ou na coisa abandonada, coisa que tinha dono e deixou de ter, né? Não é a hipótese da coisa perdida. A coisa perdida, aí nós temos todo um sistema formal, né, no código que dificilmente é aplicado na prática, mas é possível sim, né? Essa frase da sabedoria popular, achado não é roubado, é algo que, na verdade, acaba tendo uma manipulação ideológica. Porque se você achar alguma coisa, a lógica é que você procure uma autoridade para entregar esse bem, para que ela procure o seu titular. Dê uma olhada, por gentileza, e se puder transcrever, são vários artigos, é do 1233 até o 1237, né? Porque se estabelece, Professor, pois não, como é o nome desse assenhoramento, desse tipo de aquisição? ocupação. Ah, joia. Ocupação, né? Então, a ocupação se dá dessa forma. Você está realmente tornando-se dono de uma coisa que não é de ninguém ou uma coisa que foi de alguém e que foi abandonada. E aí, o que é que eu estou dizendo? Não confunda a coisa abandonada com a coisa perdida. A coisa perdida tem dono e o dono, a priori, ainda o quer. Então, o artigo 1233 até 1237 estabelece um procedimento que nós devíamos fazer, né, toda vez que encontrarmos alguma coisa, que é procurar o dono, ou procurar uma autoridade que se responsabilize em procurar o dono, né? Vamos lá? Alguém pode transcrever o 1233, senão olha aqui, eu estou com o código aberto. 1233 diz lá: quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo. E se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. E essa ideia da descoberta estabelece, inclusive, a possibilidade de ter uma remuneração, uma retribuição, um prêmio para quem achar uma coisa perdida. Vamos lá, o artigo 1234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou legítimo possuidor, as possibilidades que teria este encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Com seus três dispositivos, 1235 diz lá: o descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. 1236, a autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo editais se o seu valor os comportar. 1237, decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em asta pública e deduzidas dos preços as despesas, mais a recompensa do descobridor, pertencerá o remanescente ao município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Parágrafo único. Sendo de diminuto o valor, poderá o município abandonar a coisa em favor de quem achou. Ou seja, do ponto de vista técnico, se você acha alguma coisa, o certo é você procurar o dono ou entregar para uma autoridade, né? É procurar esse dono. Você não deveria se assenhorear, você não deveria se apropriar de alguma coisa que você achou.
Essa frase, portanto, que achado não é roubado, é uma frase que comporta uma meia-verdade ou uma meia-mentira. Né? Nesse ponto, é preciso devolver este bem. Mas, na prática, a gente faz isso. Não sei se vocês já tiveram curiosidade ou tiveram alguma situação em que tiveram que procurar um serviço de achados e perdidos. Eu já perdi celular, já perdi coisa assim, às vezes ia procurar em achado e perdido. Você tem um monte de coisa lá e que fica de tempos em tempos, né, vai ter que ser jogado fora, porque perde qualquer valor. Mas, a priori, a gente não se apropria. Só que a gente tem, talvez, uma formação cultural, talvez um aspecto de moralidade meio tíbia, meio flexível demais. E aí, o que, que a gente acaba? Achou a coisa, ficou com ela, e se ninguém correr atrás, em tese, você vai usucapira, porque vai entrar na propriedade móvel no prazo de 5 anos, já que você não tem título. Confere? Tudo bem aí? Estão vivos? Só o Felipe está vivo? Professor, como é o nome desse tipo de aquisição, desses artigos do 33 ao 37? Na verdade, não é um tipo de aquisição, eu estou dizendo, é o procedimento em relação à descoberta. Ah, Você certo. descobre uma coisa perdida. É todo o procedimento para fazer, pensar nesse dado. Porque na descoberta de coisa perdida, o que você tem direito é uma recompensa porque você achou. Tem, inclusive, um nome bem feio, né? Achádego. O que é o achádego? É um bom nome para botar para um filho, né? Vou chamar meu filho de achádego. O meu novo cachorro, vou chamar de achádego. Achádego é a recompensa de quem recebe, de quem achou alguma coisa. Agora, achou coisa perdida. Ou seja, efetivamente está perdido. Agora, não confunda o achado de coisa perdida, que não é aquisição de propriedade, com o achado de tesouro. Achado de tesouro é hipótese de aquisição de propriedade. E aí, por gentileza, transcrevam os artigos 1264 e 1265 para falar sobre o achado de tesouro. O achado de tesouro diz assim: o depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Artigo 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele ou em pesquisa que ordenou ou por terceiro não autorizado. Então, perceba, eu tenho lá, eu falei para vocês algumas vezes sobre essa casa que eu estou morando, né? É uma casa que eu comprei, uma casa bem antiga, e que eu descobri recentemente, inclusive, que o ex-dono dessa casa era um bicheiro. Eu descobri isso depois, né? E muito depois que comprei. E aí, cara, já pensou se por acaso, sei lá, mataram alguém aqui, enterraram com joias, um negócio de ouro, assim, e aí eu estou fazendo aqui o paisagismo da casa e acho aí joias preciosas ou dinheiro enterrado, ou estou fazendo aqui a reforma da casa, quebro uma parede e de repente me aparece um monte de dólar, alguma coisa assim, está repreendido em nome de Jesus, segundo Pedro Davi aqui. Mas pode acontecer, né? E essa circunstância, perceba que não é coisa perdida, é coisa que foi propositalmente escondida e foi esquecida por quem escondeu. Né? Nesse caso, se eu acho esse tesouro, a expressão da lei achado tesouro, né? Não necessariamente enterrado, pode estar escondido aqui em armários ou em fundos falsos ou coisa do gênero aqui, eu vou ter a possibilidade de adquirir. Quem adquire
Quem adquire é quem achou. Mas se quem achou não é o dono da propriedade, ele vai dividir com o dono da propriedade. Salvo que, se o dono da propriedade encarregou a pessoa de procurar aquele local. Aí você vai estar atuando quase como um preposto. Tá claro? Então, perceba, se eu alugo essa minha casa aqui e o locatário, né, ele faz algum tipo de benfeitoria que eu tenha autorizado, alguma coisa assim, e de repente ele acha o tesouro, a priori tem que dividir comigo. Não é meu, não, porque eu não mandei ele procurar tesouro. Vocês entenderam? Você falou que Professor, quem adquire é quem achou, mas se quem adquire não Não é quem for achou, ele divide. proprietário, se quem Ah, não. adquire, se quem achou não é quem não é o proprietário, divide meio a meio. Ah, certo. e esse terceiro não autorizado? O terceiro não autorizado, aí é uma situação de alguém que invade aqui a minha casa e começa a futucar e acha o tesouro. Eu não autorizei que ele estivesse na minha propriedade. Então, neste caso, se ele acha o tesouro é meu. Tá claro? Tá claro, professor. Beleza. A quarta modalidade de aquisição de propriedade móvel é a mais comum delas. É a tradição. Sem sombra de dúvida, quando a gente fala de propriedade móvel e imóvel, a propriedade imóvel a gente pensa logo na aquisição por registro, né? Porque é a forma é a maneira para formalizar a aquisição de propriedade. A propriedade imóvel mais comum é pela tradição, ou seja, pela entrega efetiva do bem. Essa entrega ela pode se dar de três modalidades. A forma mais comum, né? A forma mais comum que a gente imagina é a tradição real, literalmente a entrega, né? Você comprou uma camisa, comprou um pãozinho, comprou algum lanche qualquer, recebeu, está ali, você é o proprietário. Mas há a entrega ficta, né? Qual é a entrega ficta? A entrega ficta é quando alguém que já tem a posse do bem se torna proprietário. Então, imagine que você é locatário de um determinado bem e já está na posse direta dele, e depois vem a adquirir. Então, não houve uma entrega, porque o bem já estava com você, né? Então, é somente a própria celebração do negócio jurídico que ficticiamente está gerando a tradição. E algo muito comum no ramo imobiliário, né? Que é a figura da tradição simbólica, que é a entrega das chaves, por exemplo. Então, eu estou lhe entregando as chaves do apartamento ou do carro como se eu estivesse lhe entregando o carro ou o apartamento. Não estou entregando só as chaves, mas isso simboliza a tradição. Tá claro? Alô? Tá sim, professor. Beleza, beleza. Né? Nesse ponto, a gente pode trabalhar. Existem algumas disciplinas próprias, 1267, 1268, mas eu acho que a gente pode ser mais rápido nesse ponto. A quinta modalidade de aquisição de propriedade mobiliária é a especificação. A especificação é uma aquisição de propriedade que, quando você tem uma transformação
de matéria-prima em obra, em resultado final. Então, a melhor forma, o exemplo tradicional de especificação na aquisição de propriedade é, por exemplo, na pintura ou no artesanato. Você não é o proprietário da tela. Você está com uma tela na mão que não é sua. Mas se você faz uma pintura nessa tela, né, como se trata de uma construção artística, nesse ponto, você está transformando a tela em quadro. Então, você se torna dono da tela, mesmo não sendo originalmente sua. Só que é uma aquisição de propriedade que vai gerar um dever de indenizar. A mesma coisa, se você adquire constrói, por exemplo, pega um bem móvel e incorpora ao seu teto. Cimento, tijolo, que não era seu. Então, esses produtos que eram propriedade imóvel vão tornar-se parte do seu bem, que é o imóvel. Tranquilo? Professor, eu só não entendi a parte da tela do quadro. O senhor disse que quando você tem uma transformação de uma matéria-prima em obra, né? No caso, Exato. se você faz uma obra artística numa tela, você transforma a tela em um quadro e você se torna dono, e isso gera um dever de indenizar. Não entendi essa Sim, parte. porque raciocine. A tela não é sua. A tela é de Felipe. Felipe deixou lá uma tela em branco e veio você e resolveu pintar essa tela. Ora, você está construindo uma obra artística em cima de uma tela que não é sua. Você vai adquirir a propriedade dessa tela. Ah, certo. E indeniza Felipe, que era o dono da Vai tela. indenizar porque ele era o dono, ele está perdendo a propriedade dele. Mas na prática, professor, é porque quando o senhor falou assim em indenizar uma tela, porque na prática a própria pessoa que vai fazer uma produção artística, ela vai ser dona da tela, né? Qual seria um caso de uma pessoa que faria uma Não, meu produção amor, artística? você não entendeu, Eu meu não, amor. não entendi, Perceba, não. quem faz a produção artística é o dono, entende? É o dono. Não, é isso, mas por que que ele teria que indenizar a tela? É Porque a isso. tela não é dele. Ah, só se por um acaso ele fosse fazer alguma pintura numa tela que não fosse dele. Mas claro, porque É se ele porque vai fazer uma prática, pintura... é porque na prática eu não estou visualizando essa situação. Porque normalmente quem vai fazer uma pintura vai na loja e compra uma tela e faz a pintura, entendeu? Sim, meu amorzinho, aí a forma ordinária. Imagine, você foi lá, comprou uma tela e aí foi para a sua aula de pintura, não foi? Aí você botou a sua tela em cima da mesa, se atrapalhou e pegou a tela do coleguinha. Ok, entendi. Você pegou, a coisa mais simples, pegou a tela do coleguinha. Ah, o coleguinha não, vai ter que tirar isso aí. Não, você acabou adquirindo, você tem que pagar para ele. A tela não é exata, aí eu vou dar a minha, a sua não era exatamente igual, não, era diferente. Você é meio atrapalhadinha. Você vai ter que indenizar o valor daquela tela. Não é simples, não? Professor, boa noite. Diga, meu Entendi. amor. Posso falar? Pode. Eu fiquei na dúvida, fazendo a leitura da redação do caput do artigo 1270. Sim. Se toda a matéria for alheia e se não puder reduzir a forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Eu fiquei na dúvida de quem seria esse especificador de boa-fé. É quem fez a obra. Vamos ler os dois dispositivos para ficar mais fácil? A 1269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Se dava para voltar ao status quo ante, você simplesmente devolveria a matéria-prima. Agora, aí você leu 1270 agora.
Se toda a matéria foi alheia e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador, ou seja, do artista de boa-fé, a espécie nova. Então, você tem que ler o 1270 junto com o 1269, porque a lógica é, se você faz uma obra artística em um material que não é seu, se você puder voltar ao status quo ante, beleza, devolve, volta tudo como antes, passa uma borracha. Mas se não dá, você vai ter que indenizar. Entendeu? Alô? Pegou? Amanda? Entendeu, Amanda? Sumiu o áudio? Alô? Amanda? Acho que ela caiu. Não sei. Então, aí vamos ler os parágrafos para ficar mais fácil. Sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima, ou seja, se dá para voltar, como é que foi para o professor? Entendi. Né? Se dá para voltar, ou se não der para voltar, você agiu de má-fé, aí você vai ter o dono da matéria-prima com o novo titular. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. Artigo 1271, aos prejudicados nas hipóteses do artigo 129, 69 e 270, se ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador de má-fé, no caso do parágrafo 1º do artigo antecedente, quando irredutível à especificação. Essa é uma questão que é muito importante em relação à aquisição da propriedade. Na verdade, gera outras repercussões interessantes, né, que seriam um pouco além do campo dos direitos reais, mas pensando especificamente em propriedade intelectual. Vocês sabem que nós temos um professor na casa, que é um dos especialistas de direito autoral do país, que é o professor Rodrigo Moraes, né, que foi advogado daquele artista Juarez Paraíso, em relação àquele famoso caso do Cinearte. Vocês se lembram dessa situação? Não sabem do caso? Não lembro, não. Esse é um caso muito conhecido. O que é que aconteceu? Não sei, porque muitos de vocês são muito jovens, não conheceram o Cinearte. O Cinearte era um cinema que tinha ali no Politeama, né? E esse cinema foi vendido para uma igreja, né? E o pessoal da igreja, ao tomar posse do cinema, destruiu umas imagens que estavam pintadas na parede de orixás, né? Com a ideia de que era do diabo, coisa do gênero, né? E aí, perceba, não comunicaram ao artista que fez aquela obra, né? E aí teve toda uma ação do ponto de vista da indenização pela obra artística e não pela propriedade. A propriedade era da igreja, mas se fosse possível fazer algum tipo de retirada da obra artística, ou seja, dos painéis que lá estavam, e não simplesmente pintar, ou passar tinta, ou rasgar, era algo que poderia ser objeto de ressarcimento, né? Outro caso muito conhecido em que não teria aquisição de propriedade, mas virou uma música belíssima, em especial na voz de Marisa Monte, é a do Profeta Gentileza. Lembram disso? Ninguém sabe? Felipe, você é músico, você tem que saber. Sim, professor, eu sei. Está fora do meu repertório, Pamplona. Tá certo, mas sabe a música que eu estou falando? Qual a música, Marisa Monte? Tá no Aparece nome. depois, a música Era do tudo de cinza. Não? O Gentileza era dessas pessoas que acabam sendo folclóricas, né? E que fazia obras nas paredes, lá no Rio de Janeiro.
E gerou aquela frase famosa, gentileza gera gentileza, não é mesmo? E ele fazia... E aí o que acontece? Era pintado no muro. Veio lá um prefeito, pintou tudo de cinza. E aí gerou aquela música que Marisa Monte cantou. Você nunca viu, não? Você, ao terminar a aula, entra no Spotify e vai lembrar. Você sabe a música, não está lembrado de qual é a canção, né? Mas é uma situação, não haveria ali propriedade, porque o bem era público, né? Então, mas a questão de talvez ter algum tipo de consideração com o artista. Houve algo semelhante com o Dória, quando era prefeito de São Paulo, em relação à grafitagem. Isso já é mais recente, eu não sei se vocês não acompanharam, acho que vocês não acompanham. Tá? Acho que ninguém mais vê jornal nesse país, né? Acompanhei sim, professor. Pronto, Alex acompanhou. Então, essa é uma questão também importante para gerar a discussão sobre a obra artística feita em terreno público e, nesse ponto, verificar talvez a integridade da produção, né? Talma colocou a música de Marisa Monte, você pode clicar aí e ficar rolando. O caso de tal aqui, Taronan também lembra. É importante a gente fazer links de coisas que a gente está aprendendo agora, mas verificando de fatos que sejam do conhecimento. Pesquisem sobre isso, né? Não vai demorar mais do que 5 minutos vocês olharem, né? Isso, várias obras que foram cobertas de cinza, exatamente. Foi bem noticiado isso, professor. Sim, o do Dória foi. Esse é o meu recorde, foi. Né? O do Gentileza também, mas já tem tanto tempo, né? Então, aí vocês acabam só lembrando da música, né? Mas o aqui da Bahia, do Juarez Paraíso, também foi muito divulgado. Foi muito divulgado, né? E aí, então é algo que vale a pena, talvez, refletir um pouco sobre isso, né? E, finalmente, eu quero falar um pouco agora sobre 3 modalidades, né, que são tratadas conjuntamente nos artigos 1272 a 1274, né, que é a confusão, a comistão e a adjunção. O texto do código não é bem escrito, porque ele fala, às vezes, de comissão, e ele não quer falar de comissão, é comistão mesmo. O que é isso? Vamos lá, 1272 e 1274, para a gente acabar a aula. Bote na tela. Alguém pode? Não? Então, eu vou puxar aqui pelo código. Aqui, obrigado. Vamos lá. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas, sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. Não sendo possível a separação das coisas ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indivíduo todo, cabendo a cada um dos donos, quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura ou agregado. Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo, indenizando os outros. Essa mesóclise é bonito, né? Sê-lo-á, né? Se a confusão, comissão, aqui está escrito comissão, mas a expressão técnica é comistão, ou adjunção, se operou de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatindo a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Se da união de matérias da natureza diversa se formar espécie nova, a confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas do 1272 e 1273. Vamos lembrar disso
né? Que a gente lembra algumas questões em química e outras em biologia, não é? A confusão, juridicamente, nessa matéria, é mistura de líquidos. Confusão é, por exemplo, água e vinho. Misturou água e vinho. Aí é confusão. Comistão, que chamam equivocadamente de comissão, é mistura de sólidos. Então, areia e sal mineral, aqui na minha obra, brita, cimento, para a gente fazer um concreto. Ora, se eu pego a brita de um empreiteiro, mas pego o cimento de outro e juntam aqui para fazer a minha obra, isso é uma comistão. Professor, E, diga quem me chama. eu, Felipe. Água e óleo vai ser confusão também? Água e óleo se mistura? O água e petróleo não vai ser confusão, né? Se não mistura, se eles conseguem ficar separados, nós temos aí o trabalho de separar, né, para não ficar molhado. Mas aí você vai ter, não vai ser esse negócio. A lógica da confusão, comistão e adjunção é que eles se agreguem. Se agreguem, tornando-se um novo composto, que é a mistura deles, ou tornando-se até uma espécie nova. Professor, o senhor pode, Diga, por meu favor, amor. repetir? O senhor pode, por favor, repetir a parte da adjunção, que eu não peguei, eu só peguei o que era confusão e comistão. Muito O senhor bem. pode A falar? adjunção é que eu vou falar ainda, não falei ainda. Não falou, não? Não, Certo, não, desculpa. sem problema. A adjunção, ó, confusão é de líquidos, comistão é de sólidos. E a adjunção é justaposição de uma coisa a outra. Então, a coisa mais comum, eu tenho aqui com liberdade, eu estou virando mestre de obra aqui nessa casa doida que eu estou vivendo, né? Então, eu tenho comistão quando eu bato uma laje e coloco aqui o concreto, né? Para fazer o concreto. Eu tenho confusão quando eu jogo água com cloro e aí vou fazendo, boto o cloro líquido e aí estou fazendo para a piscina outra coisa, essa situação. E tenho a adjunção quando eu mando fundir uma placa de aço ou para fazer um corrimão, para eu fazer um guarda-corpo, e aí eu tô fundindo alguma coisa nessa área. Ou, por exemplo, estou fazendo aqui o deck da piscina. Deck da piscina, eu tenho que botar madeira em cima da parte de concreto, onde eu coloquei também uma manta asfáltica. Tudo isso, a manta asfáltica, eu estou agregando ao concreto. Então, como se fosse uma coisa só. Dá para retirar a manta, se dá para retirar a manta, é justaposição. Ou seja, é a adjunção. Se mistura, é comistão. Tá claro? Tá claro, gente? Alô? Alô? Tá tranquilo, professor. Assim, professor. Tá claro? Beleza. E aí, nesse caso, nós vamos ter a situação de imaginar. Se eu pego para bater a laje do... Olha que situação. Eu sou o dono da obra, contrato dois empreiteiros diferentes. Estou para fazer isso aqui na entrada da casa. Eu quero botar lá um granilite, né, que é um piso específico para botar nas escadas, para botar na entrada da garagem. Aí eu contratei o pessoal que vai fornecer o granilite e contratei o cara que vai botar o cimento, né, que é o meu empreiteiro mesmo da obra. Ora, nessa circunstância, traz um material de um e material de outro, a priori eu estou juntando esse material e fazendo ali fazendo um caminho. Então, perceba que o dono serei eu. Por quê? Porque eu sou dono de quê? Do piso. Eu sou dono do local onde estão colocando o concreto e o granilite, que é uma modalidade de piso. Ou lá o chão, tudo está sendo agregado à minha propriedade.
Mas pensando, para eu fazer o concreto, eu pego areia de um e brita de outro, não dá para desfazer para cada um. Se der para desfazer, beleza. Mas se não dá para desfazer, a gente vai imaginar que os dois são donos e aí a gente vai ver a proporcionalidade de incorporação, porque os dois ficaram donos do concreto que eu apliquei no meu terreno. Eu vou indenizar os dois. Tá claro? Porque a coisa principal é a minha. Ficou claro? Só não tem indenização se tiver má-fé, porque aí é a lógica. Aí o indivíduo perde a propriedade. Todo mundo entendeu? Então, mesmo vocês estão cara quietinhos, estão em semana de prova, alguma coisa assim? Vocês estão mais quietinhos hoje. Não? Então, tá bom por hoje. Então, na aula que vem, a gente vai falar de perda da propriedade e, quiçá, já começar também a falar de direito de vizinhança, já indo para o arremate do nosso programa. Beleza? Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra na próxima aula. Alguma dúvida, alguma coisa mais? Se não, a gente se encontra. Eu boto o link lá no canal no YouTube. Um beijo. Até a próxima Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, querido. Obrigado aí, viu? Olha, Boa noite, tudo professor. bem. Boa noite, Obrigada, professor. Boa noite. De oração um pouco. Tchau, Obrigado, tchau. professor. Boa noite. Obrigado.